Capítulo 34. Ato ilícito. Sumário. 189. Conceito e elementos. 190. Categorias. 191. Classificação do elemento culpa. 192. Excludentes do 189. Conceito e elementos. 190. Categorias. 191. Classificação do elemento culpa. Ilícito. 193. Teoria subjetiva e teoria objetiva da responsabilidade. 194. Abuso do direito. 189. Conceito e elementos. Ato ilícito é a conduta humana violadora da ordem jurídica. Só pratica ato ilícito quem possui dever jurídico. A ilicitude implica sempre a lesão a um direito pela quebra do dever jurídico. Como espécie do gênero fato jurídico, cria, modifica ou extingue nova relação jurídica. Excetuado o ilícito contratual, a prática gera uma relação jurídica, em que o autor do ilícito assume um dever jurídico de reparar a infração. O conceito de ilícito corresponde à injúria, in ius contra ius, dos romanos, que era a antítese do jus. A teoria dos atos ilícitos foi obra dos pandectistas alemães do século XIX, quando da elaboração da parte geral do Código Civil alemão. Para a configuração do ilícito concorrem os elementos, conduta, antijuridicidade, imputabilidade e culpa. Os dois primeiros são os elementos objetivos do ato e os demais, os subjetivos. O ilícito é sempre uma conduta humana, ainda que instrumentalmente a lesão ao direito se faça pela força de um ser irracional ou por qualquer outro meio. A antijuridicidade significa que a ação praticada é proibida pelas normas jurídicas. A imputabilidade é a responsabilidade do agente pela autoria do ilícito. Enquanto na esfera criminal a conduta antijurídica de um menor não torna imputável o seu pai ou responsável, o contrário se passa no âmbito civil, em face da culpa in vigilando, a ser estudada no item seguinte. A culpa é o elemento subjetivo referente ao animus do agente ao praticar o ato. É um elemento de ordem moral, que indica o nível de participação da consciência na realização do evento. Culpa é um termo análogo ou analógico, de vez que é um vocábulo que apresenta dois sentidos afins. Empregar-se culpa em sentido amplo e em sentido estrito. Lato sensu abrange o dolo e a culpa propriamente dita. Ato ilícito doloso é o praticado com determinação de vontade, intencionalmente. No ato culposo não se verifica o propósito deliberado de realização do ilícito. A responsabilidade deriva de uma conduta imprópria do agente que, podendo evitar a ocorrência do fato, que é previsível, não o faz. Conscientemente não deseja o resultado, mas não impede o acontecimento. A culpa pode decorrer de negligência, imperícia ou imprudência. A negligência revela-se pelo descaso ou acomodação. O agente do ato possui um dever jurídico e não toma as medidas necessárias e que estão ao seu alcance. Na imperícia, a culpa se manifesta por falhas de natureza técnica, pela falta de conhecimento ou de habilidade. A imprudência se caracteriza pela imoderação, pela falta de cautela, o agente revela-se impulsivo, sem a noção de oportunidade. A consequência para a prática dos atos ilícitos é a reparação dos danos ou a sujeição a penalidades, previstas em lei ou em contrato. O Código Civil Brasileiro, no caput do artigo 186, define ato ilícito, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Tal definição é complementada pelo artigo seguinte, onde se considera ilícito o ato praticado com abuso de direito. Para situações especiais, o Código Civil dispensa o elemento culpa na caracterização do ato ilícito, conforme o texto do parágrafo único do artigo 927. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Decompondo-se o conceito do ato ilícito, temos o seguinte quadro, de acordo com a teoria das causas. Ato ilícito. Causa elemento conceptual.
Eficiente conduta humana. 2. Material dano ou perigo. 3. Formal culpa, ou risco. 4. Final ressarcimento ou penalidade. 190. Categorias. Fundamentalmente há duas categorias de ilícito, o civil e o penal. No primeiro, descumprimento do dever jurídico, contratual ou extracontratual, contraria normas de direito privado e tem por consequência a entrega de um bem ou de uma indenização. Ocorre o ilícito penal quando a conduta antijurídica enquadra-se em um tipo de crime definido em lei. Em face do princípio da reserva legal, não pode haver crime nem pena sem lei anterior. A sanção penal consiste geralmente em uma restrição à liberdade individual ou no pagamento de multa. Entre uma categoria e outra, Alessandro Gropali situa o ilícito administrativo, que apresenta três espécies. A. Ilícito disciplinar, cuja sanção pode variar desde a repreensão até a demissão do servidor. B. Ilícito de polícia, que tem como pena uma restrição à liberdade. C. Ilícito fiscal, cuja penalidade é de natureza pecuniária. 1. Um critério diverso de classificação foi proposto por Planiol, com base na regra jurídica violada. O notável jurista distinguiu os ilícitos em três categorias: a contra a honestidade, os atos que implicam deslealdade ou improbidade do agente. Este critério, que seguia pelos valores de ordem moral, assenta-se na máxima frausum mia corrumpit, fraude corrompe tudo. B. Contra a habilidade, os decorrentes de erros praticados no exercício da profissão, via de regra por negligência, imperícia ou imprudência. C. Contra a lei, os que não revelam desonestidade do agente, nem são praticados no exercício profissional, mas são proibidos por lei, em face de algum interesse social relevante. 2. 191. Classificação do elemento culpa. De acordo com o enfoque civilista analisado por Alessandro Gropali, o elemento culpa apresenta a seguinte classificação. 191.1 Intensidade da culpa. Sob este aspecto, a doutrina distingue três graus: culpa grave, leve e levíssima. Considera-se que a culpa é grave quando o autor do ilícito falta com os cuidados adotados amplamente pela sociedade, e de est non intelligere quod homines intelligum, isto é, não entender o que todos entendem. O ilícito é praticado diante de um quadro em que o simples homem do povo seria capaz de indicar a conduta adequada. A culpa é leve quando o agente não revela a prudência comum aos homens de capacidade mediana. É levíssima quando a conduta exigida pelas circunstâncias se revela ao alcance de uma minoria, dotada de grande discernimento. 191.2 Conteúdo da culpa. Quando a culpa decorre da violação de um dever jurídico omissivo, ela se diz infaciendo. O agente não deve praticar ato, não obstante, o realiza. Configura esta espécie a culpa do comerciante que vende bebida alcoólica menor, apesar da proibição legal. A culpa se diz não faciendo, ou em omitendo, quando o agente deixa de praticar um ato a que estava obrigado. O médico que deixa de prestar socorro a um paciente, o pai que nega assistência material ou intelectual ao filho, incidem nesta espécie. 191.3 Critérios de avaliação. O sistema jurídico pode adotar dois critérios distintos de aferição da responsabilidade, em abstracto ou em concreto. Pelo primeiro, a avaliação da culpa se faz tendo em vista o comportamento do bom pai de família, bonus pater familias, sem levar-se em conta o condicionamento próprio do agente. O segundo critério culpa em concreto consiste na verificação do nível de discernimento, cultura ou aptidão da pessoa. Nas legislações modernas, prevalece o critério da culpa em abstrato. Em alguns casos, porém, a própria lei determina se levem em consideração as condições particulares do agente. 191.4 Natureza da relação. A culpa pode ser contratual ou extracontratual. Ocorre a primeira quando o agente deixa de cumprir uma obrigação assumida em um contrato. Exemplo: o ilícito e não faciendo praticado pelo inquilino que não paga o aluguel devido. Chama-se extracontratual a culpa que deriva do não cumprimento de um dever criado por regras jurídicas. Exemplo: a culpa originada de um atropelamento de trânsito.
191.5 Agente. A culpa pode originar-se de um fato próprio ou de um fato de outrem. A primeira hipótese é quando o indivíduo, possuindo capacidade de fato e agindo por sua conta, pratica a violação de um dever jurídico. Exemplo: o eleitor que não participa nas eleições. Ocorre a culpa por fato de outrem quando o responsável pelo ato ilícito não participa pessoalmente no evento. A sua culpa deriva de uma omissão quanto ao controle da causa eficiente do ilícito. Apresenta 3 modalidades. A culpa em vigilando é a responsabilidade específica dos pais e tutores, que têm o dever de orientar e acompanhar os filhos e pupilos. B. Culpa em eligendo é a responsabilidade dos patrões, em relação aos atos praticados por seus empregados. C. Culpa em custodiando é a responsabilidade assumida pelo dono de um animal ou de coisa inanimada, de cuja força resulta um evento considerado ilícito. A culpa se funda na falta de diligência do proprietário quanto ao controle e fiscalização de seus pertences. 192. Excludentes do ilícito. No artigo 188, o Código Civil Brasileiro apresenta 3 excludentes para a ilicitude: legítima defesa, exercício regular de um direito reconhecido, estado de necessidade. 192.1 Legítima defesa. Esta medida é de natureza especial e extraordinária, pois o caminho natural para a defesa dos direitos é a via judicial. O aforismo de Bacon confirma: lex cavet civibus magistratus legibus, a lei protege os cidadãos, o magistrado, as leis. A atualidade ou iminência de uma agressão injusta não comporta ou admite quaisquer gestões. A reação moderada, a título de defesa, além de direito, é dever moral. Quando há esbulho, por exemplo, em que o proprietário se vê privado da posse de qualquer bem, a lei permite a reação incontinenti. Consoante Clovis Bevilacqua, a autodefesa destina-se a evitar o mal da violação do direito. A autossatisfação ou justiça particular propõe-se a restaurar o direito, que a agressão injusta fez sucumbir. 3. 192.2 Exercício regular de um direito. O direito subjetivo é para ser exercitado. A sua utilização normal, de acordo com a sua finalidade, não caracteriza qualquer ilícito. Assim, o proprietário que ajuiza uma ação de despejo contra uma empresa, ao reaver o imóvel, nenhuma responsabilidade tem quanto a eventuais prejuízos sofridos pela locatária, em decorrência da paralisação temporária de atividade devido à mudança. 192.3 Estado de necessidade. Esta excludente foi definida pela Lei Civil no item 2º do artigo 188, a deterioração ou destruição da coisa alheia, a fim de remover perigo iminente. No estado de necessidade apresenta-se um conflito entre direitos pertencentes a titulares distintos. Para tutelar o direito próprio, alguém destrói ou inutiliza o bem jurídico de outrem. Esta ação é ilícita apenas se não excede os limites indispensáveis à remoção do perigo. Conforme Machado Palpério discrimina, os requisitos do estado de necessidade são os seguintes: 1. O que exista um perigo atual e inevitável para um bem jurídico qualquer do agente ou de outrem. 2. O que não tenha sido perigo provocado voluntariamente pelo agente. 3. O que, finalmente, não se possa exigir, de maneira razoável, o sacrifício do bem que está ameaçado, e que compense este a destruição da coisa alheia. 4. 193. Teoria subjetiva e teoria objetiva da responsabilidade. 193.1 A responsabilidade no passado. Nos tempos primitivos, diante da lesão de um direito, prevalecia o princípio da vingança privada. A própria vítima ou seus familiares reagiam contra o responsável. Quando surgiu a chamada pena de talião, olho por olho, dente por dente, houve um progresso. Se, anteriormente, não havia qualquer critério convencionado, a retribuição do mal pelo mesmo mal estabelecia a medida da reparação. Esse critério, que surgiu espontaneamente no meio social, chegou a ser consagrado por várias legislações, inclusive pela Lei das 12 Tábuas. A grande evolução na matéria ocorreu com a composição voluntária, em que a vítima entrava em acordo com o infrator,
a fim de obter uma compensação pelo dano sofrido. O resgate, poena, que a vítima recebia, consistia em uma parcela em dinheiro ou na entrega de um objeto. Tal critério foi institucionalizado posteriormente. Recebeu a denominação de composição tarifada. A Lei das 12 Tábuas estabeleceu o quantum o valor do resgate. Com a Lex Aquilia, inspirada na doutrina do pretor Aquiles, ocorreu um importante avanço quanto à composição. Além de definir mais objetivamente os atos ilícitos, substituiu as penas fixas. O resgate deveria ser no valor real da coisa. Vê item 201. 193.2. As teorias da responsabilidade. Para a teoria subjetiva, abraçada de uma forma ampla pelo direito brasileiro, na esteira das grandes legislações, a culpa é essencial à caracterização do ilícito. Sem ela, não há ilícito, não há responsabilidade. Na esfera criminal, a teoria subjetiva é absoluta. Em face do princípio, o ônus da prova cabe a quem alega, a vítima é quem possui o encargo de provar a culpa do infrator, a fim de obter a reparação de seu direito. Modernamente, em face do progresso científico e tecnológico, que transformou a sociedade em um aparelho complexo, onde o homem convive com perigo e ocorrem, a cada instante, as mais variadas formas de acidente, a doutrina reconhece a necessidade de se proteger, de um modo mais eficaz, o interesse da vítima pelo ressarcimento. A contribuição que a doutrina e a jurisprudência têm dispensado ao problema social e jurídico consiste em alguns processos técnicos, apontados por Alvino Lima. 1. Na admissão, com facilidade, da existência de uma culpa. 2. No reconhecimento de presunções de culpa. 3. Na transformação da responsabilidade aquiliana em contratual. 4. Na extensão do próprio conceito de culpa. 5. Com a finalidade de corrigir as distorções e injustiças que decorrem da aplicação da teoria subjetiva, vários juristas conceberam a responsabilidade sem culpa e traçaram os lineamentos da teoria objetiva ou do risco. Os fundamentos apresentados em favor desta teoria foram descritos, em admirável síntese, por Alvino Lima, partindo da necessidade da segurança da vítima, que sofreu o dano, sem para ele concorrer. Os seus defensores sustentam que leis fazeus de actes, nas suas múltiplas atividades, são os criadores de riscos, na busca de proveitos individuais. Se destas atividades colhem em seus autores todos os proveitos, ou pelo menos agem para consegui-los, é justo e racional que suportem os encargos, que carreguem os ônus, que respondam pelos riscos disseminados sub emolumentum, ibi ônus. Não é justo, nem racional, nem tampouco equitativo e humano, que a vítima, que não colhe os proveitos da atividade criadora dos riscos e que para tais riscos não concorreu, suporte os azares da atividade alheia. 6. Apesar de prevalecer, entre nós, os critérios da teoria subjetiva, que fundamenta a responsabilidade no elemento culpa, a legislação brasileira não ficou insensível às exigências dos novos tempos. Várias leis nacionais adotam os princípios da teoria objetiva, como a Lei N. 2681, de 1912, que dispõe sobre o transporte de passageiros nas estradas de ferro, Lei de Acidente do Trabalho, Código de Defesa do Consumidor, arts. 12 e 14. Consoante o citado parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, adota-se também a responsabilidade objetiva quando a atividade normalmente desenvolvida gera risco para os direitos de outrem, como se verifica com as empresas manipuladoras de inflamáveis. 194. Abuso do direito. Abuso do direito é uma forma especial de prática do ilícito, que pressupõe a existência de um direito subjetivo, o seu exercício anormal e o dano ou mal-estar provocado às pessoas. No passado predominava o caráter absoluto dos direitos. Os titulares poderiam utilizar seus direitos sem quaisquer imitações, pois que sui iure titu nemine laedit, quem usa de seu direito a ninguém prejudica. A figura do abuso do direito, se não chegou a ser teorizada pelos romanos, pelo menos foi conhecida do ponto de vista doutrinário,
como se pode inferir da frase do jurisconsulto Gaio, malem in nostro juro ti non debemus, não devemos usar mal de nosso direito in I, 53. 7. Um caso famoso na jurisprudência alemã e que bem caracteriza a figura do abuso do direito passou-se no início do século passado. O proprietário de uma fazenda, sob a alegação de que sempre que se encontrava com o seu filho ocorria altercação, impediu-lhe que penetrasse em suas terras, a fim de visitar o túmulo de sua mãe. Apesar de não encontrar amparo na legislação, o filho recorreu à justiça e obteve ganho de causa, sendo-lhe garantido o direito de visitar as terras nos dias de festa. Tal decisão, proferida em 1909, foi o grande marco para a plena caracterização do abuso do direito no ordenamento jurídico alemão. 8. No direito moderno, o Código Civil da Prússia, de 1794, foi a primeira legislação a proibir o exercício do direito fora dos limites próprios. 9. Na França, no período que antecedeu ao Código Napoleão, o artigo 420 das Máximas Gerais do Direito Francês previa o uso antissocial da propriedade. Não é permitido a qualquer pessoa fazer em sua propriedade o que não lhe der serventia e prejudicar a outros. O Código Napoleão, porém, sintonizado com o pensamento individualista, não consagrou tal princípio. No direito brasileiro, esta forma de ilícito se acha prevista no artigo 187 do Código Civil de 2002. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 10. Alguns juristas, notadamente franceses do século XIX, não admitem a figura do abuso do direito. Planiol, por exemplo, considerou que a expressão se compõe de duas palavras antitéticas, que não se harmonizam. Demolombe, cognominado o príncipe da exegese, foi o maior defensor do caráter absoluto dos direitos subjetivos, não admitindo, pois, o conceito de abuso do direito. Atualmente a teoria do abuso do direito não apenas é reconhecida, como também considerada indispensável à segurança social. A necessidade de proteção aos interesses coletivos torna inadmissível que o espírito de emulação ou capricho de um possuidor de direito prejudique o bem-estar social. O direito subjetivo deve ser utilizado de acordo com a sua destinação, com a finalidade que lhe é própria, dentro dos limites impostos pelo interesse coletivo.